qualquer lugar. Olá, alunas e alunos do curso de Teologia da Unicesumar EAD. Estamos de volta com a nossa terceira aula da nossa disciplina Estudos da Religião. E nessa disciplina Estudos da Religião, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um tópico bem interessante, que vai nos trazer aí bastante informações, que é a epistemologia dos estudos da religião. Nas aulas anteriores, a gente fizemos uma conceituação da religião, falamos também a respeito das teorias do surgimento da religião, a importância do Max Miller, do Tyler, do Fraser, e agora nós vamos então para a epistemologia dos estudos da religião, ou seja, onde é que esses estudos estão fundamentados, o que forma a sua base epistêmica. E dentre os objetivos de aprendizagem da aula de hoje, nós temos compreender as teorias funcionalistas da religião, conhecer a formulação da psicanálise nos estudos da religião, avaliar a crítica materialista ao fenômeno religioso, também aprendermos um pouco a respeito da reação fenomenológica ao estudo da religião e entender a crítica que é feita ao sagrado, ou seja, a crítica feita a esta fenomenologia com respeito aos estudos da religião. Então vamos ao primeiro item, que é a teoria sociológica de Durkheim, a teoria sociológica de Émile Durkheim. Émile Durkheim foi fundador da escola sociológica francesa e certamente ele é o autor que mais influenciou a sociologia da religião. A obra do Durkheim que trata do fenômeno religioso é As Formas Elementares da Vida Religiosa, que foi publicada em 1912. Uma obra fundamental. Sugiro que você compre o livro e leia. É um livro que está aí, ele sempre é atualizado. Então, compre As Formas Elementares da Vida Religiosa do Durkheim. Na teoria sociológica acerca do fenômeno religioso, a teoria do Durkheim tem muito pouco em comum com as teorias precedentes, ou seja, aquelas teorias de caráter evolucionistas. A do Max Miller, do Tyler, do Fraser, ele vai exatamente ao contrário dessas teorias evolucionistas, ou seja, a religião que surge a partir de uma evolução de algo. Durkheim ele vai inaugurar o que nós chamamos do método funcionalista da análise da sociedade. E dentro do método funcionalista ele também analisa qual é a função que a religião vai desempenhar na vida social. A teoria do Durkheim ela tem um fundo etnológico, né? Ela tem um fundo etnológico. E ele vai trabalhar o conceito de totemismo, que é muito importante para nós entendermos, porque não só o Durkheim trabalha com totemismo, o Freud vai trabalhar com o conceito de totemismo também. E o totemismo, na opinião do Durkheim, ele é extremamente importante para que você entenda a chamada religião primária. Essa religião primária nasceu com os seres humanos primitivos. Novamente, é importante frisarmos aqui que nós estamos utilizando a palavra primitivo em uma situação na visão do europeu, né? O europeu que se achava acima de todas as outras culturas. Portanto, as culturas inferiores eram culturas primitivas. Vamos ver um pouquinho a respeito dessa categoria que o Durkheim trabalha, que é o totemismo. O totemismo, para o Durkheim, ele é uma categoria etnológica religiosa. E não só o Durkheim, mas muitos outros estudiosos das culturas primitivas vão trabalhar com o tema totemismo. Mas, e o próprio Terrin, que é o nosso autor, brinca com isso, né, não conseguem explicar claramente o que seria o totemismo. O Fraser, lembra que o Fraser trabalha com aquela questão da mágica, né, da magia, os animais, inclusive? Ele tenta explicar que o totemismo consiste na ligação entre um clã e uma classe de animais. E, por isso, há uma consideração para com esse animal. Uma reverência. Ou acredita-se num parentesco antigo, num parentesco remoto. Animal totêmico. E é importante que a palavra totem, ela significa parente. A palavra totem significa parente. Então, o animal totêmico
aquele animal que o primitivo, estou usando o primitivo aqui entre aspas para você entender, o primitivo coloca a figura de um animal no seu clã, para representar o seu clã, segundo o Fraser, é um antepassado mítico, né, do qual todo aquele clã descende, do qual todo aquele clã depende, inclusive. Essa é a opinião do Fraser quando ele vai trabalhar com a questão do totemismo. Já o Durkheim, quando vai trabalhar com a questão do totemismo, ele vai definir o totemismo como aquela primeira representação sistêmica, preste bem atenção, primeira representação sistêmica que o ser humano fez do mundo e fez de si mesmo. E por meio dela, por meio dessa visão, ele tem uma visão não só de si, mas ele tem uma visão também do mundo, uma visão completa do mundo. O Durkheim dizia que a filosofia e que a própria ciência haviam surgido devido à religião, ou se originaram da religião. Nesse ponto de vista, o totemismo vai oferecer a contribuição, né, lá remotamente, para organizar a construção intelectual do ser humano moderno. Veja que interessante, né? O totem, toda aquela ideia totêmica, lá no princípio remoto, vai ser responsável por influenciar uma construção intelectual do ser humano moderno. E por isso o ser humano moderno é um ser humano religioso. Essa é a opinião de Durkheim. Ao contrário de Durkheim, por exemplo, há outros pensadores, como o Max Weber e como o Karl Marx, que vão dizer que a religião vai morrer, que a religião vai se acabar. E o Durkheim vai dizer que não. Por conta desse seu passado remoto, totêmico, né, a religião constrói, organiza a construção intelectual do ser humano moderno. Para o Durkheim, o totem, então, ele cumpre uma variedade de funções. Ele é, antes de tudo, um símbolo. Ele é um emblema do clã. E ele está esculpido ou desenhado na frente das casas dos chefes para serem considerados como monumentos do clã. E ali, então, aquela figura daquele animal, ele tem um caráter religioso. Por quê? Porque ele classifica o que é sagrado do que é profano. O totem é um exemplo, é um tipo de tudo aquilo que é sagrado. É uma expressão sempre eminente do sagrado. Então, a figura de um animal que representa um clã, ele será sagrado o tempo todo. E ele faz a divisão entre o que é sagrado e o que é profano para aquela comunidade totêmica. Foi a partir, então, dessa conceituação que o Durkheim sistematizou a sua tese. Ou seja, o totem é a forma mais sensível de religião. Ele é o próprio Deus totêmico. O totem, aquela figura esculpida na madeira ou pintada na porta da casa do chefe, é o Deus totêmico. Ele é o símbolo do clã e, ao mesmo tempo, ele é o emblema do grupo social. Significa, então, que o símbolo principal da religião e o fundamental da sociedade acabam sendo a mesma coisa. O Deus totêmico do clã nada mais é que o próprio clã, porém personificado, porém compreendido numa forma ideal. Durkheim, então, com isso conclui que a religião é um mito que a sociedade faz de si mesma. O culto prestado ao totem é um culto prestado à própria sociedade. Vejam, então, aonde o Durkheim está chegando com a questão da religião. A religião é um mito que a sociedade produziu de si mesma, como o totem. Os rituais de culto, portanto, são sempre realizados em comunidade. E, quando realizados em comunidade, eles prestam culto a uma divindade. Ou seja, um animal, ou seja, uma planta. E essa planta e esse animal são de fora da comunidade. Não existe a figura de um ser da própria comunidade. Mas esse animal ou essa planta, ele está fora da comunidade e ele está em algum lugar, mas fora da comunidade. E onde ele está, ele controla o mundo. Ele faz chover, por exemplo. Faz a comunidade prosperar, por exemplo.
E aí é que Durkheim vai entrar com aquilo que ele chama de função social. Vamos entender o trabalho da religião, a função da religião a partir dessa característica. Durkheim vai dizer o seguinte: a sociedade precisa do comprometimento individual dos seus membros para que ela dê certo. E esse comprometimento, segundo Durkheim, ele vai existir a partir da consciência do indivíduo. Por isso a religião, o princípio totêmico, penetra e organiza a sociedade com esse próprio indivíduo. Quando é que nós sabemos quando isso e de que forma isso ocorre? Para o Durkheim, por exemplo, ocorre naqueles cerimoniais inspiradores, ou naqueles cerimoniais intimidadores, que causam medo, que causam terror, que causam respeito, que causam reverência. Porque são ocasiões em que a comunidade se reúne para praticar os seus ritos, seja o clã, ou seja a própria tribo. E nessas comemorações, nessas cerimônias, os adoradores selam o seu comprometimento com a própria comunidade. O Durkheim conclui dizendo que, no princípio, sagrado é nada mais, nada menos do que a sociedade transfigurada. Isto deveria ser possível interpretar em termos sociais. Durkheim vai dizer que a religião é o mito que a sociedade faz de si mesmo. E o sagrado nada mais é do que a sociedade transfigurada dentro dessa questão. Embora o Durkheim tenha se preocupado com a forma mais primitiva da religião, a busca principal dele não se fundamentava na descoberta da origem do fenômeno religioso. Ou seja, a sua preocupação não era a origem do fenômeno religioso, mas o elemento, e também nem o elemento comum, né, de toda essa religiosidade. Mas ele, como sociólogo, preferiu direcionar a sua teoria para esclarecer a funcionalidade da religião como produtora da solidariedade social. A religião produz a solidariedade social porque ela está profundamente enraizada nos indivíduos. E o totem é uma explicação muito clara para o Durkheim a partir desse ponto de vista. Lembrando que é uma tese funcionalista, ou seja, a religião tem uma função de unificar os indivíduos dentro da sociedade. Ok? Por isso nós vamos para o segundo item da nossa aula, que são as contribuições da psicanálise para o fenômeno religioso. As contribuições do Freud e as contribuições do Jung, né? Como é que eles trabalharam essa questão. Não só as teorias do Fraser, do Tyler, do Max Miller, do próprio Durkheim, mas há outras teorias dos estudos da religião. E aqui a gente não pode negar a contribuição que foi dada pela psicanálise para nós compreendermos o fenômeno religioso. A teoria psicanalítica da religião do Freud, o Freud viveu entre 1856 e 1939, ele é um exemplo muito ambicioso de tentar compreender o fenômeno da religião a partir de comparações com o ser humano primitivo e o ser humano neurótico, ou seja, o ser humano atual. Lembra, mais uma vez, usamos aqui a palavra primitivo do ponto de vista eurocêntrico, né? O Freud, na sua teoria, baseia-se num entrelaçamento do que ele chama de caráter etnográfico e do caráter psicanalítico. Ou seja, para explicar melhor, caráter etnográfico, o totem. O totem diz o que é a cultura daquele povo. E qual é o caráter psicanalítico? O tabu. O tabu é algo que eu criei para bloquear determinadas coisas. E a partir, então, do totem e do tabu, o Freud vai desenvolver o seu conceito, a sua teoria psicanalítica da religião. Para o Freud, o tabu, ele é uma proibição fortíssima e antiquíssima para o qual não existe uma razão imediata. Não há uma explicação do que seria o tabu. E o tabu é exogâmico, ou seja, ele proíbe com que as pessoas de um determinado clã
se casem com mulheres do mesmo clã. Então vai ter que buscar um membro do clã, vai ter que buscar alguém de fora do clã. Então o tabu traz essas características. Já o totem. O que é o totem? O totem, ele concorda com a teoria do Durkheim, que o totem é o deus totêmico, né? Ou aquele animal a quem se atribui um culto especial, ou do qual o clã se sente totalmente dependente nesse sentido. Mas ele já não parte da mesma teoria funcional, que é a teoria de Durkheim, e você vai entender melhor isso a partir de agora. O Totem e Tabu, que é um livro do Freud, foi publicado em 1913, e ele é considerado a maior contribuição que o Freud fez à etnologia, resgatando as origens primitivas que influenciaram a atual configuração da sociedade. Para o Freud, em seus argumentos, os argumentos do Freud vão configurar as suas opiniões sobre a formação da cultura atual. E, segundo Freud, a cultura atual está baseada nos antigos sistemas totêmicos e nos antigos tabus, né? Tabus restritivos que eram colocados pelas religiões. A teoria freudiana sobre a origem da religião, ela pode ser resumida em poucas palavras. Ou seja, considerada a semelhança existente entre os tabus do neurótico, do homem atual, e os tabus do homem primitivo, e considerando que na origem de toda neurose há um chamado complexo de Édipo, o autor é levado a prefigurar, o autor aqui é, no caso, o Freud, é levado a prefigurar um complexo de Édipo como uma história verdadeira projetada no início da humanidade, segundo o qual os filhos, num tempo histórico ou num tempo mítico, teriam se revoltado contra o pai e o teriam matado por ciúme e para possuir as mulheres que eram todas monopólio do próprio pai. Porém, essa morte do pai, o chamado parricídio, teria criado imediatamente uma fonte de perturbação e um remorso sem igual, razão pela qual os filhos não estariam mais em condições de suportar diretamente a lembrança da imagem paterna, que precisaria ser substituída simbolicamente. E simbolicamente ela é substituída pela religião. Veja o que o Freud entende dentro desse princípio. Para ele, os primitivos são culpados por matarem o pai, mas não podem suportar a lembrança desse fato. Portanto, para aplacar o remorso que decorre disso, eles criam o símbolo totêmico, que nada mais é do que a imagem disfarçada do pai odiado, mas com o qual querem se reconciliar de alguma maneira. Portanto, ele explica a religião nessa tentativa de superar a dor, de superar a culpa, de superar o remorso pelo parricídio, mostrando sentimentos de reverência para o totem, que é o símbolo do pai, elevando a divindade para não senti-lo mais hostil e para se reconciliar com ele. Enfim, para o Freud, a religião seria uma espécie de neurose universal e estaria contida dentro do complexo de remorso e de reconciliação. Essa é a tese freudiana para o surgimento da religião. Mas um outro psicanalista, também extremamente famoso, vai contrariar as teses de Freud. E principalmente o conceito freudiano de neurose coletiva, que foi o psicólogo suíço, o Carl Gustav Jung. O Jung viveu de 1875 a 1961. Já em 1913, quando Freud publica Totem e Tabu, o Jung se afasta definitivamente da corrente freudiana e ele vai ser considerado um rebelde da psicanálise ortodoxa do Freud. O Jung dizia que a religião é benéfica para a sociedade. E como benéfica para a sociedade, ela não pode ser descartada. A religião tem que ser sempre benéfica. Ele defendia que a religião era uma expressão natural do inconsciente coletivo, muito mais arcaico que o inconsciente individual. Ou seja, para o Jung, o inconsciente coletivo era uma espécie de memória ancestral,
uma sedimentação das vivências das primeiras gerações dos seres humanos, que ficaram guardadas no nosso inconsciente individual e que se juntam no inconsciente coletivo, se manifestando em profundas marcas psíquicas. E essas marcas o Jung vai chamar de arquétipos. Os arquétipos do inconsciente, para ele, seriam a fonte tanto dos sonhos como dos mitos da religião. E o Jung sempre vai fazer essa associação entre sonhos e mitos da religião. Sempre há uma relação entre sonhos e mitos da religião. De maneira que essa associação tem para o Jung um papel positivo. Os mitos, assim como os sonhos, têm um papel de estabilizar a constituição da própria personalidade. O si mesmo, né? Que é diferente do eu. Então, os mitos e os sonhos estabilizam a consciência da pessoa, ou a consciência do si mesmo. Para o Jung, os arquétipos são instalações mentais que criam imagens de certas coisas e resultam dos mitos e das produções artísticas. Sendo assim, esses arquétipos representam algo adquirido na experiência externa do indivíduo, que vai operar universalmente como força elementar presente na essência humana. E segundo ainda o Jung, os seres humanos nasceram com um arquétipo de Deus, uma imagem da qual todos estão predispostos a ter. Por isso, o Jung nunca vai se preocupar com a existência ontológica de Deus. Será que Deus existe mesmo? Mas com a existência fenomenológica de Deus, ou seja, Deus existe psiquicamente para a humanidade. O Jung, inclusive, vai dizer assim, olha, eu não acredito em Deus, mas eu creio que ele existe, porque ele existe como um fenômeno psíquico. Ele existe para qualquer indivíduo no seu fenômeno psíquico. Ou seja, não há nenhuma conotação transcendental do termo Deus, na opinião do Jung. Agora, o Jung dizia que a religião, ou a religiosidade, era uma maneira muito clara de ajudar o processo de individualização. Para o Jung, a exploração de nós mesmos e a aceitação final de quem nós somos se dá a partir da religião, ou a partir da religiosidade. E ele fornece algumas evidências para isso. Portanto, por exemplo, ele vai se referir que entre as milhares de religiões que existem, todas elas têm uma ideia comum, ou seja, elas compartilham ideias comuns, que sejam valores infalíveis, regras, etc. Na opinião do Jung, isso sugere que a religião, independente de qual seja, funciona como um processo de estabilização do indivíduo. Ele ajuda o indivíduo a se estabilizar. Percebam vocês, então, que a opinião do Jung é muito diferente da opinião do Freud. E ambos, Freud e Jung, estão bem diferentes da opinião de Durkheim na hora de entender o fenômeno religioso. Mas essas interpretações não acabam aqui. Nós temos ainda uma outra interpretação, que é a interpretação da própria religião como um processo de alienação. E aí entra um filósofo muito conhecido nosso, que é o Karl Marx. É a chamada alienação marxista, uma corrente que reconhece a religião como um processo de alienação do ser humano. Olha que interessante, enquanto o Freud e o próprio Jung entendem a religião como algo que constitui ou a coletividade ou a individualidade, e são benéficas, há uma corrente, a corrente do Marx, que vai dizer o seguinte: a religião é um mal. A religião é um processo que aliena o ser humano. O que é o processo de alienação para o Karl Marx? É um processo em que o ser humano não é mais dono dele mesmo. Ele está dependente de outras forças, de outras coisas. Por isso Marx vai dizer que a religião é a mais pura ilusão. E pior do que isso, é uma ilusão com consequências extremamente negativas para o ser humano. A religião é um exemplo muito extremo de ideologia. Ele é um sistema de crença
cujo propósito do dirigente é simplesmente prover razões, e o Marx vai dizer que são desculpas, para manter exatamente a forma de organização social dominadora que o opressor aprecia. Em outras palavras, é por meio da religião que há um domínio, né, dos maiores sobre os menores, através e por meio da religião. E a religião opera como uma ideologia. E ela pode ser uma ideologia do mundo capitalista, por exemplo, e por isso ela opera como uma dominação do mundo capitalista para as pessoas, para aquelas pessoas que não conseguiram se libertar, não se desalienaram. Mas o Marx, né, embora ele fosse de origem judia, inclusive, ele reconhece que a religião é um fenômeno que não pode ser descartado. Ele precisa ser estudado, ele precisa ser investigado enquanto fenômeno social. A gente não pode descartar a religião porque ela é simplesmente alienadora. E ele defendia o seguinte: a religião deve ser investigada em razão das suas funções que ela desempenha na sociedade. Eu não vou estudar a religião, segundo Marx, por conta dos conteúdos e dos elementos internos da religião. Mas eu preciso estudar a religião pelo impacto ideológico que a religião causa na sociedade. E essas causas, segundo Marx, elas estão diretamente relacionadas com a miséria real do povo. Essa miséria real construída por meio de processos econômicos, processos sociais, processos políticos, o que o Marx chama de luta de classes e seu impacto na sociedade e na história. Portanto, para Marx, não faz sentido uma pesquisa que centre os seus interesses no conteúdo das crenças, mas uma pesquisa que centre o seu interesse na economia das crenças, né? Não está preocupado, por exemplo, nas aquisições ou nas perdas intelectuais, nas perdas emocionais da religião, na reunião das mitologias, nos rituais, nas comparações dos ritos, dos dogmas, dos credos. O Marx não está preocupado com isso. Segundo Marx, o que realmente importa é a compreensão dos processos econômicos que produzem a miséria. E aí, a partir disso, refletir, né, e ver o que é que a religião expressa dessa função que ela tem no quadro geral da vida coletiva. Como é que a religião impacta a vida do ser humano no mundo atual. Os conteúdos desenvolvidos pela religião, segundo Marx, são, na melhor das hipóteses, as famosas ideologias. Que são ideologias? São ideias tendenciosas, representações falsas, parciais, representações incompletas da realidade. E elas são construídas, o Marx vai dizer isso claramente, para reforçar a dominação e a opressão e impedir a superação por parte do ser humano. Por isso ele vai continuar sendo alienado e controlado. O Marx também aponta e fala e argumenta isso, que a religião, e não só a religião, mas as instituições que nascem a partir da religião, o clero, por exemplo, eles sancionam as formas econômicas de exploração, apoiando os governos que promovem essa exploração, defendendo a divisão desigual de poderes e riquezas, e as apresentam como a ordem natural das coisas. E muitas vezes apresentam, inclusive, como expressão da vontade divina. Ou seja, a religião justifica a exploração do mais fraco pelo mais forte, a partir também de uma justificativa, inclusive, da expressão da vontade divina. O Marx também vai dizer, vai contradizer a promessa que a religião faz de um mundo futuro, de uma vida plena, de uma vida feliz. E segundo Marx, a religião promete isso para desviar a atenção dos oprimidos no presente e evitar que se esforce para mudar as estruturas que produzem a sua miséria. Então, diante dessa abordagem econômica do fenômeno religioso, o Marx vai afirmar que a religião é irracional.
A religião é uma superstição, na opinião do Marx. Ela é o ópio do povo, né? O ópio é uma droga, então a religião entorpece o ser humano. A manutenção da existência da religião se dá por ela estar ligada a processos sociais fundamentais e não simplesmente a formas individuais de expressão ou resposta para explicar o mundo e as suas vicissitudes. O interesse do Marx é pelo papel que essas crenças desempenham na luta social, no sentido de inibir e acomodar os fiéis numa formatação social que mantém as diferenças de classe e a exploração do trabalho, fatos esses que fazem parte do seu famoso conceito de alienação. Ok? Então, essa é uma outra abordagem, a abordagem marxista, né, que provém de Marx, quando ele discute esta religião como um processo de alienação. A academia tem uma tendência, em alguns momentos, para fazer análises marxistas, vai sempre partir desse pressuposto de que a religião produz uma alienação e ela produz essa segregação econômica entre as classes sociais. Então vejam, a gente já viu aqui a opinião do Durkheim, funcionalista, vimos também o Freud e o Jung com uma outra visão da religião, vimos a visão totalmente negativa do Marx. A religião é o ópio do povo, ela precisa ser estudada, mas estudada para que o ser humano perca, né, esse caráter de alienação, ou seja, ele se constitua enquanto ser humano. Mas, dentro desses estudos a respeito da religião, surge um fenômeno extremamente importante que nós vamos estudar agora, nesses dois próximos tópicos, que é a famosa reação fenomenológica, ou seja, estudar a religião a partir de um fenômeno. Olha que interessante. A fenomenologia, ela vai se estruturar como uma disciplina autônoma no estudo da religião e também da experiência religiosa no decorrer do século XX. E ela vai ser uma resposta aos pressupostos funcionalistas do Durkheim, que a religião tem uma função, né? E ela se estende ao campo da religião pretendendo-se uma ciência autônoma, muitas vezes chamada, inclusive, de fenomenologia da religião. A fenomenologia da religião teve como um dos vetores da sua constituição as polêmicas contra aquelas teorias da religião primitiva e também a reação aos postulados reducionistas e funcionalistas. Entre os autores contemporâneos que mais se destacam entre essa abordagem fenomenológica, nós podemos citar o Rudolf Otto. Rudolf Otto, que viveu entre 1869 a 1939, e o Mircea Eliade, que viveu entre 1907 e 1986. Esses dois autores, de origem protestante, vão trabalhar com o conceito de sagrado. Então é a partir daí que a religião, os estudos da religião, vão ganhar uma aproximação muito voltada para a fenomenologia. Veja neste quadro que aqui nós temos como é que a fenomenologia da religião se estabeleceu na ordem das ciências religiosas. Veja ali, nós temos as ciências da religião no nosso quadro como um estudo positivista do religioso. E entre esses estudos positivistas do religioso, nós temos o de nível científico, e aí temos a história das religiões, a sociologia da religião, a psicologia da religião, e temos os de nível fenomenológico, ou seja, um estudo mais sintético, mais global, que seria a fenomenologia da religião. As reflexões normativas sobre o religioso seriam a filosofia da religião e a teologia. Portanto, a fenomenologia da religião, ela faz parte desse saber positivista do religioso, da ciência da religião, do estudo da religião, mas ela opera um estudo sintético e um estudo global a respeito da religião. Esse é o seu diferencial. O Rudolf Otto
escreveu um livro famosíssimo, um livro chamado, traduzido para o português como O Sagrado. E nesse livro, O Sagrado, o Otto vai expor a sua ideia do que ele compreende como sagrado, como algo divino. Ou seja, o sagrado é diferente de qualquer realidade natural perceptível. E o sagrado, inclusive, escapa aos processos de racionalização. No subtítulo do livro, O Sagrado, o Rudolf Otto mostra, então, o caminho que ele vai percorrer na sua proposta fenomenológica. Ou seja, uma análise dos elementos irracionais que compõem o sagrado. Essa é a importância do Rudolf Otto na discussão da fenomenologia, quando ele coloca o conceito de sagrado. O Mircea Eliade, ele vai trabalhar também com o conceito de sagrado, mas ele acrescenta ao conceito de sagrado o seu oposto, que é o conceito de profano. E busca revalorizar as religiões primitivas, religiões tradicionais, né? Refutando a ideia de que aquelas religiões primitivas eram portadoras de superstições irracionais, ou pertenciam ao estágio primitivo, ou ao estágio mágico, como diria o Fraser, na aurora da humanidade. Então, contra o funcionalismo, o Mircea Eliade vai opor tudo aquilo que se tornou uma das principais características do pensamento dele. A irredutibilidade do sagrado e a incisiva defesa da autonomia e da independência do fenômeno religioso. Essa é a força do pensamento do Mircea Eliade. Para entender a força desse pensamento, tanto do Otto quanto do Eliade, nós precisamos nos parar um pouquinho, nos deter um pouquinho no conceito de sagrado. O que seria uma definição científica do termo sagrado? E é difícil fazer uma definição científica porque ela esbarra exatamente no uso tradicional que se faz da palavra sagrado. Porque o sagrado é muito utilizado na história e na filosofia, em contraposição ao que é profano. Eu só consigo entender o sagrado se eu entender o que é profano. Existe uma contraposição, né? Segundo o autor Neto, que está no nosso livro, ele vai dizer que ambos os conceitos convergem para uma oposição dicotômica e dão origem ao binômio sagrado-profano, que tradicionalmente divide toda a experiência humana entre a esfera religiosa e espiritual, a esfera sagrada, e o campo das atividades não religiosas, o campo das atividades cotidianas, que são as profanas. Dessa forma, então, é preciso conhecer as aplicações que foram feitas dos dois termos para chegar a uma definição mais precisa sobre aquilo que é sagrado. Então, a análise da origem latina do termo sagrado vai nos mostrar que essa origem está no termo sacer. Sacer é muito próxima do termo sanctus, e o seu significado mais preciso estaria no verbo sanctio, que significa tornar sagrado, ou tornar propriedade dos deuses. Desse modo, o sagrado está relacionado diretamente como pertencente aos deuses, ou pertencente à dimensão espiritual, sendo então inviolável ou inalcançável para os seres humanos, especialmente aqueles que participam da esfera profana, ou da esfera comum, ou da esfera ordinária. Somente um pacto estabelecido entre os seres humanos e os deuses é possível o ato de tornar sagrado. Nesse caso, e nestes casos, as literaturas míticas demonstram um bem oferecido pelos humanos aos deuses, uma espécie de sacrifício, na esperança de receber outro bem em contrapartida. Quem faz a intermediação dessas oferendas é a classe sacerdotal, ou um outro determinado grupo, como os oráculos, né, os profetas. Os eventos religiosos são utilizados, então, para aproximar os profanos do sagrado. Olha que interessante essa abordagem. O termo profano, por sua vez, também tem origem no latim. Profano.
E desde a origem do termo profano, ele está associado ao termo sagrado, quando não está à margem desse termo. Na verdade, não haveria profano se não houvesse o sagrado, e vice-versa. Então isso indica que é profano todo elemento ou indivíduo que coexiste juntamente com o sagrado, mas sem participar dessa sacralidade. É assim, então, que toda a vida cotidiana relativa à produção e à economia torna-se profana, ela não é sagrada. De forma geral, então, os elementos considerados sagrados, eles provêm de mitos e estão presentes nos rituais das sociedades em que tais mitos estão inseridos. Apenas participam desses rituais aqueles que estão aptos a adentrar nos espaços divinos. O restante das atividades humanas que não dizem respeito a esse contato com a dimensão espiritual continua na dimensão do profano. Contudo, há outras características, ou há outras duas categorias subjacentes a essas, que invertem a ordem estabelecida e transformam elementos sagrados em profanos e vice-versa, que são as categorias da sacralização e da dessacralização. E esses conceitos vão ser muito utilizados também nos estudos sobre religião. E, obviamente, não há como abrir mão desses conceitos para nós compreendermos o conceito de sagrado. Então, para fecharmos aqui o conceito, desse modo, geralmente essa transformação deve-se à purificação de algo que estava no campo do profano e que possibilita a sua ligação com a esfera do sagrado, ou, eventualmente, um elemento sagrado, devido à decorrência de um ato impuro, seja convertido para o campo do profano, ao menos até que seja novamente purificado das impurezas que incorre entre si. Nesse sentido, vemos que os termos são novamente indissociáveis. Mas eles desfrutam de uma importância muito grande dentro das ciências humanas, que estão interessadas em estudar o fenômeno religioso. Mas aqui tem, na opinião de muitos, um problema, na opinião de outros, a solução, que é o mesmo, o entendimento do conceito daquilo que é sagrado. Veja o que o Neto traz então para nós. Mesmo na dialética francesa, uma análise do sagrado em perspectivas históricas é possível apenas a partir de uma subversão do que até aqui temos definido como a explicação dos termos sagrado e profano. O único respaldo historiográfico para o conceito do sagrado é justamente como ele se configura a partir da experiência humana em sua vida ordinária no campo do profano. Ou, pensando então dessa forma, as categorias que se propõem como sagradas dentro dos sistemas religiosos e sociais são nada mais, nada menos que reflexo das expectativas, das ideias e dos pensamentos que foram moldados no interior do cotidiano de uma determinada sociedade ou de um determinado grupo social, né? Ou então, percebemos aí que vemos uma simbiose entre o sagrado e o profano, configurando na explicação religiosa sentidos que são conferidos por signos que são elaborados dentro dos quadros simbólicos daquela sociedade estudada e que significam alguma coisa no contexto do pensamento ou da sua própria cultura de forma específica. Tanto o Mircea Eliade quanto o Rudolf Otto vão elaborar os seus pensamentos, ora concordando e ora criticando esses pressupostos de profano, sagrado, sacralidade e dessacralidade. Mas será por intermédio desses dois autores, do Eliade e do Rudolf Otto, que a fenomenologia vai ganhar uma grande influência nos estudos da religião. Portanto, estudar a religião a partir dos conceitos de sagrado e também do seu oposto, o conceito de profano. Então percebam aí uma outra forma de estudar a religião a partir do sagrado. Entretanto, essa abordagem fenomenológica, ela vai passar também por críticas. Há várias críticas que são feitas a esta fenomenologia.
E as críticas, elas acabam incluindo aí uma vasta coleção de estudos que levou então a disciplina da ciência da religião a outros patamares, né? A outros entendimentos, inclusive. A própria fenomenologia vai entrar em crise após a Segunda Guerra Mundial por conta dessas questões de método, de interdisciplinaridade da própria ciência da religião, ao dialogar com outras ciências. Se a ciência da religião vai dialogar com a história, ela não pode dialogar a partir do sagrado. Se ela vai discutir com a sociologia, ela não pode discutir a partir do sagrado, né? A crítica ao ramo clássico da fenomenologia da religião, ela tem sido muito incisiva nas últimas décadas, né? A mais polêmica, como eu disse, é a crítica ao sagrado. Aqui nos slides seguintes nós vamos ver então um pouquinho dessa síntese da crítica à fenomenologia. Primeiro, a crítica à negligência do contexto sócio-histórico, esse contexto em que surgiu o termo, e a falta de reflexão sobre suas implicações confessionais, né? Segunda crítica, a crítica à suposta universalidade do significado do termo. O termo sagrado seria de significado universal, e aqui é uma crítica a isso. A crítica às implicações ontológicas e criptoteológicas da noção do sagrado. Ou seja, o sagrado esconderia alguma coisa dentro da própria teologia, ou mataria a teologia. Item quarto, as reflexões críticas sobre o objeto privilegiado pela fenomenologia. A partir do momento que eu estudo o sagrado, esse quem tem o domínio sobre o sagrado? Poucas pessoas. Então a crítica vai ser muito contundente a esse aspecto. Uma quinta, a crítica à negligência das referências múltiplas à transcendência no mundo religioso empírico. O mundo religioso empírico tem referências a transcendências que o conceito de sagrado muitas vezes quer negar. A crítica à suposta singularidade da experiência do sagrado. Como se a experiência do sagrado fosse singular para todas as pessoas. Sétimo, a crítica às implicações normativas na abordagem da fenomenologia da religião. Eu não posso trabalhar o sagrado dentro do âmbito normativo, da teologia e da filosofia da religião. E, por fim, a crítica à própria metodologia da fenomenologia da religião. Uma metodologia que estaria fora do sentido, né? Seriam os itens finais aí que nós colocamos para vocês. Para os estudos fenomenológicos da religião, a definição terminológica da disciplina foi definida pelo Max Miller, quando propôs aquilo que nós chamamos de ciência da religião, um método de abordagem único para este objeto. Mas os pesquisadores e os autores da fenomenologia vão se familiarizar com os chamados singulares, né? Ou seja, um método é a fenomenologia da religião e o objeto é o fenômeno religioso. E essas duas coisas elas acabam ficando indistintas como categorias universalizadas. E aí vem uma questão mais delicada ainda. Como é que uma ciência da religião não fenomenológica, que depende do instrumental teórico, metodológico de outras disciplinas, a história, a sociologia, como eu disse, consegue manter sua autonomia e identidade no mundo acadêmico, se ela for partir para essa experiência apenas da fenomenologia e do sagrado. E aí vem a defesa que se faz, né, por um enfoque interdisciplinar para a abordagem do fenômeno religioso. Ou seja, uma religião que uma ciência, melhor dizendo, que vai discutir, estudar uma religião que tem um fenômeno empírico. Que fenômeno empírico é esse? O seu fenômeno histórico, cultural. A religião tem isso, né? Por isso, há necessidade de ter uma metodologia própria para isso. E de ter outros métodos
para dar suporte a esse desenvolvimento dessa ciência, chamada ciência da religião, dos estudos da religião. A essa situação, nós temos aí o surgimento do Joaquim Vah, que vai ser um dos grandes incentivadores de uma articulação das ciências humanas com o fenômeno religioso. E na próxima aula, nós vamos adentrar um pouco mais nesse modelo e apontar para vocês, dentro dos fenômenos do estudo da religião, a importância do Joaquim Vah e dos trabalhos que ele fez para conciliar como é que a sociologia, como que a história, como que a psicologia pode ajudar no método do estudo do fenômeno religioso. Nos vemos então na próxima aula. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.